com 26 anos de serviço público, a gente vai pegando algum tipo de experiência, né? Então não é não é só uma visão acadêmica, mas também de prática de segurança pública. E para a gente focar no que o legislador constitucional de 88 quis focar na Constituição, nossa Constituição, né, de 1988, ela inovou em alguns aspectos e trouxe para o seu texto, que nós vamos abordar aqui, alguns aspectos de responsabilidade. Mas a gente não pode chegar e simplesmente pular para 88 sem fazer um breve histórico dos 500 anos que antecederam isso. Porque seria... Bom dia. Seria muito simplório da nossa parte a gente simplesmente focar na parte de 88. O nosso antecedente histórico brasileiro, ele é focado num aspecto não de colonização, né, mas mais focado na exploração. Então, o nosso passivo, nosso presente atual, ele é muito mais do aspecto histórico que nós vivemos, das gerações, porque é um país jovem. 500 anos em termos de história é muito pouco. Então, as gerações que temos hoje, elas foram herdando o que o passado histórico nos proporcionava. E qual era o passado histórico? Qual era o foco desses 500 anos? Era a questão exploratória e manutenção de governo. Então, quando se fala em segurança pública, se fala em segurança pública sobre o aspecto muito mais focado na visão de Estado do que de comunidade. Nós estamos fazendo um breve, né, traçado histórico. Então, a gente não pode simplesmente chegar e falar, segurança pública é para o cidadão. Essa visão que nós estamos tendo agora, isso é muito novo. Isso leva um tempo para sedimentar. Porque esse tempo que a gente fala de Constituição, vamos chegar a 30 anos, não temos 30 anos de Constituição ainda, isso em termos históricos é praticamente nada, né? É hoje. Então, 30 anos de história focada na cidadania, né? Até porque a Constituição de 88 ela veio justamente no enfoque de modificar o status anterior, que era de dominação de um Estado antidemocrático e de um aspecto de ditadura. Então, quando você não tem uma abertura política, você muda o regime, há uma tendência a se refugar tudo que tem antes e tentar reconstruir. Mas isso não é tão simples assim. A letra morta da lei, às vezes a gente escreve algumas coisas, mas tem um tempo para adaptação, até mesmo para a nossa mente, né? Então, às vezes, toda coisa que a gente olha, você fala assim, nossa, eu vou levar um tempo para me acostumar com isso. Aí as novas gerações já vão se acostumando. É tanta coisa mais simples, né? Mexer no celular. Minha filhinha de 7 anos dá show, vai lá, meu filhinho de 1 ano vai no iPad ali, vai folheando, vai ampliando, e às vezes a gente fica, né, com dificuldade ali, quer dizer, a parte tecnológica, a parte legislativa também é assim. Então, para quem tem um certo tempo, leva também um tempo para se acostumar às mudanças. E essas mudanças foram muito drásticas de 88 para cá. Até 88 nós tínhamos um passivo muito repressivo. E até em 88 isso também aconteceu. Olha só como que eu vou chegar nesse ponto. Até mesmo o próprio legislador constituinte de 88, que foi tido como uma Constituição cidadã, ele coloca a segurança pública muito mais num aspecto de Estado do que de cidadania. Mas nós vamos chegar nesse aspecto. Eu só fiz essa breve contextualização para a gente posicionar que ao longo das constituições sempre houve a parte da segurança pública no aspecto de visão de Estado. Então a segurança pública não era para o cidadão, é para a manutenção do poder. Então a coroa portuguesa queria o quê? Repressão aos movimentos de independência, de regimes republicanos, porque é manutenção do poder. Então, se não tem jeito, vamos nos separar de Portugal. Tá, mas então que seja gente mesmo. Então,
quer dizer, essa situação, ela é muito mais, peraí, vamos dar um jeito da gente manter isso aqui. Então, independência ou morte, que seja a gente. Aí, não, agora nós precisamos refugar a monarquia, porque a sociedade começou a entender que o regime seria um regime melhor o republicano. Então muda, refuga a monarquia e passamos para a república. Eu estou falando de 1700, 1800, então nós pulamos aí 300 anos. Durante 300 anos, exploração, regime escravagista, vai colocando nesse caldeirão, para a gente entender o que a gente fala quando fala em segurança pública, e a gente fala de segurança pública, a gente tem que ter uma visão muito ampla, não é simplesmente contextualizar missão do município, missão do Estado, missão da União. E o povo que compõe isso? Como é que ele se formou? Como é que o nosso caldeirão se formou? Então nós temos aqui um passivo de índios, somados com forças europeias, principalmente portuguesas, somados com uma massa de escravos grande, vinda oficialmente e extraoficialmente, através de navios de tráfico de negros, e o mercado sendo abastecido pelo mercado negreiro e era a mão de obra. Nós ficamos de 1500 até 1800, são 300 anos formando gerações dominadores, refugando. Aí, em 1888, falou assim, agora acabou a escravidão. É toque de lei? Refugou, pronto, a partir de agora todo mundo é igual. Não tem esse não. Então, o condão de mudança, ele não está na letra morta da lei. Por isso que 130 anos já é pouco, quanto mais 30 da Constituição de 88. Então, por isso que leva realmente muito tempo. Aí, essas gerações de repressão e de domínio para com o negro são as gerações que antecederam as nossas gerações presentes aqui. Não é de tanto tempo assim. Então, meu avô conheceu, pelo menos, o filho de escravo. Então, quando passa, quer dizer, você tem 2, 3, 4 gerações atrás, ou até menos, de um período que não se tinha o mínimo de garantia de direitos individuais. E aí, por condão, fala assim, agora direitos e garantias individuais. Leva-se um tempo até para a gente acostumar, não é? Então, quando a gente fala assim, isso é moderno demais para a minha cabeça. Não é que eu seja totalmente aberto a tudo que há de novo, mas é que, às vezes, nós temos resistências, que isso é do ser humano, não tem nada de anormal nisso. O ser humano resiste às mudanças drásticas e, às vezes, aquilo nem é tão drástico, mas ele coloca como resistência. Então, é o passado nosso de costumes. E quanta coisa mudou, principalmente nos últimos 50, 60 anos. A sociedade foi mantendo uma certa evolução linear. Quando chegamos ao início do século passado, quer dizer, houve uma evolução exponencial. Com o advento de novas tecnologias de máquinas e de comunicação, a informação e a tecnologia avançou. Então, o que nós temos em 400 anos ficou. De 1900 para cá, com a Revolução Industrial, tecnológica, etc., a sociedade teve uma mudança, uma ruptura com o seu passado. Então, aquilo que nós vivemos até a metade, principalmente na segunda metade do século passado, de 1950 para cá, é uma mudança muito radical, muito radical. Né? Os meios de transporte, a tecnologia da informação. Então, quanto tempo nós levamos para receber uma notícia que aconteceu neste momento? É praticamente online. Então, você tem um atentado em Paris que em poucos minutos o mundo já sabe. O mundo tomou ciência da morte de Michael Jackson em menos de 15 minutos. O mundo. Houve o óbito, quer dizer, é uma coisa que, assim, é até difícil da gente acreditar na velocidade. Nós, dos últimos 10 anos, eu já vou reduzir, dos últimos 10 anos nós mudamos muito o nosso comportamento. Hoje, praticamente, ninguém mais vive sem estar
logado, sem estar teclado, sem estar ligado à tecnologia. Às vezes a gente até esquece como a vida pode ser simples e boa sem a tecnologia. Porque a gente fica tão focado nisso, parece que depende daquilo. As constituições que nós tivemos, sempre com a ideia de força focada na repressão. Isso é importante a gente pontuar, porque as forças policiais, elas não têm um aspecto de cidadania. Elas têm os aspectos de repressão, repressão, repressão. Vamos passando. 67, aí principalmente na época de Revolução, e até chegar no 88. Agora, só uma paradinha, 88, chegamos a 88. 88, a visão era o quê? Regime democrático. Vamos focar no regime democrático. Só que o pensamento era tão focado na repressão, que o legislador, até, na minha humilde opinião, colocou a segurança pública dentro de um título que eu penso que foi inadequado ao pensamento, então, de 88 para cá. Porque se nós estamos focados na cidadania, na garantia dos direitos individuais da população, as forças policiais, ou seja, a segurança pública, não deveria estar dentro do título 5 da Constituição. Se a gente for olhar a Constituição, vai ver, porque a Constituição é formada por títulos, capítulos, seções, e ali você vai pontuando, você vai colocando o assunto para não ficar um negócio sem pé na cabeça. Então, é uma técnica legislativa de construção de uma lei, que é a nossa lei máxima, né? A lei máxima de um país, que o nosso optou por fazer ela bem descritiva, né? Ela foi redigida de uma forma muito detalhada. E aí, o título 5 fala o quê? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. E colocou a segurança pública dentro de um título de defesa do Estado. Então, a segurança pública, ela, apesar de toda a modernidade que o legislador deu, e realmente deu, direitos e garantias em todo o texto, mas ainda redigiu e encontrou o encaixe, posição dela no contexto legislativo, sob um aspecto de defesa do Estado. E nós sabemos que a segurança pública, ela, pelo menos teoricamente, nessa teoria moderna, não é defesa do Estado, não é defesa do Estado, é defesa do cidadão. Então, esse aspecto de proteção ao cidadão estaria mais adequado nesse contexto moderno se estivesse dentro de uma defesa da cidadania, dos direitos e garantias individuais. Ok. Aí vem falando sobre essa frase é muito importante, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Isso a Constituição de 88 trouxe. Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Olha só como que a gente demora a entender. 88, isso para mim é muito marcante, porque foi justamente o início da minha carreira na polícia. Então eu, como aluno, vivenciei justamente esse período de constituinte. Então eu visualizei muito isso. Quando o legislador escreveu dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, a visão era de que dever do Estado, quando se escreveu Estado, durante muito tempo, não foi 1 ano, 2, não, mais ou menos uns 5, quase 10 anos, ainda havia algumas pessoas que defendiam que esse dever do Estado é dever do Estado federado. E não é isso que o legislador quis. É dever do Estado, aqui nós estamos falando em Estado, componente, não é o Estado do Espírito Santo, não é o Estado do Rio de Janeiro, é o Estado como o Estado. União, estados e municípios. Então, esse dever do Estado foi, o município o que falava? Ah, não, isso é dever do Estado. A União o que falava? Ah, isso é dever do Estado. O Estado falava, sozinho eu não aguento, não dá, não consigo. E aí, a explosão de criminalidade avançando, e aí aquele eterno jogo de empurra. Ah, governo federal, não, isso é responsabilidade do Estado. Aí o município, não, isso é... E aí, esse jogo de empurra vai até que chega, peraí, gente, vamos definir isso, ó, dever do Estado não é Estado do Espírito Santo, não é Estado do Rio de Janeiro, não é Estado de Minas Gerais, não, é o Estado. E aí, Estado, nós temos aquelas, né, dentro de uma estrutura
organizacional da nossa Constituição, nós temos 3 níveis e 3 níveis, né? 3 por 3 dá 9. Então, em 9 quadrículas, nós temos que encaixar todas as instituições públicas. Isso não tem como a gente fugir disso. Então, tem União, Estados e municípios. O poder executivo, legislativo e judiciário. Quadriculando isso, nós temos 9 espaços que não há nenhuma instituição pública que não se encaixe em uma dessas quadrículas. É impossível a gente, né? Isso aí é só para a gente pontuar. E aí, às vezes, a gente tem até ideias de um quarto poder, mas na letra da lei não existe isso daí, mesmo quando a gente tem algumas exceções dentro. Nós temos alguns órgãos do Estado que a Constituição deu um poder um pouco privilegiado, mas ele se encaixa em algum desses espaços. É impossível ele não ser enquadrado. Então, temos algumas situações que às vezes fogem. Então, às vezes a gente fica assim, mas uma agência reguladora? Mas e uma autarquia? Uma empresa de economia mista? Isso, às vezes, né, tem um pouquinho de dificuldade da gente pontuar, mas depois, no final das contas, a gente vai achar um espaço para eles. Tem que ter um enquadramento. É impossível não estar enquadrado em uma dessas. Ok. Enquadrado os órgãos dentro das suas respectivas responsabilidades, ficou um pouco mais claro que Estado aqui é todo o poder público do país. Então, em qualquer nível que seja, todos os níveis têm dever. Então, a segurança pública é dever. Direito e responsabilidade de todos. Então, quer dizer, direito, nós temos como cidadãos o direito à segurança pública e também uma responsabilidade de contribuir. Então, aqui também chamou para a discussão, o legislador foi sábio nesse aspecto, porque colocou como responsabilidade. Então, são as empresas privadas, são as associações, são as entidades de classe, são os grupos, sejam eles privados, públicos, societários, qualquer tipo de ação comunitária tem responsabilidade. O Estado, ele busca, sempre que possível, todas as comunidades, inclusive na década de 80, o Estado do Espírito Santo ele foi inovador nesse aspecto, os conselhos comunitários. Então, os conselhos comunitários, eles são fomentados e incentivados. Parceria, polícia e comunidade, isso é fundamental. Agora, não é só o poder de decisão, é o poder de compartilhar a informação, né? Então, a polícia tem que estar associada a situações. Então, de realidade, porque ela não, né, ela tem que estar sabendo a par. Se isso não acontece, é uma evolução. Eu acho que isso daí é uma evolução. Então, na década de 80, quando o Estado do Espírito Santo trouxe a ideia da polícia interativa, polícia comunitária, talvez tenha sido moderno demais para a maioria das cabeças da época. Por quê? Porque nós estávamos ainda em gerações formadas sobre o aspecto ditatorial. Então, quando se falava em compartilhar informação com a sociedade, estávamos ainda num período muito ainda de evolução e estamos ainda. Isso aí é uma evolução, leva um tempo para se adequar. Agora, é claro que a responsabilidade e o poder decisório é do poder público. Então, quando o senhor fala, por exemplo, impõe um CIODES, depende. Existem razões técnicas e científicas para se tomar decisões. E que se a gente for ouvir, às vezes, 40 opiniões, vão ter 40 opiniões diferentes. Então, no aspecto de decisão, tem que se avaliar. O que não exime o Estado de corrigir determinadas ações. Então, uma vez verificado que aquela decisão não foi acertada, se faz algum tipo de alteração. Mas isso é questão de evolução, leva um tempo. Tá? Não é um detalhezinho de um órgão ou de outro que vai alterar a ideia da política de evolução. Então, nós temos aqui na Constituição de 88 alguns órgãos. Vamos passar o próximo slide, então, sobre competência de cada um, competência da Polícia Federal. Nós não temos condição de falar sobre cada um, mas está na Constituição. Polícia Rodoviária, Polícia Ferroviária. Vocês terem uma ideia, a Constituição de 88 ainda traz a Polícia Ferroviária Federal, que ela nem existe na prática, né? Mas ela está prevista como órgão da Constituição, é uma instituição. Se o Brasil hoje, se o governo federal quiser abrir, por exemplo, um concurso público para a Polícia Ferroviária Federal, é possível porque é um órgão público previsto em lei.
Polícia Civil e municípios. Chegamos ao parágrafo 8º da Constituição, que é o foco nosso, né? Então, lá em 88, o Constituinte previu que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Destinadas a seus bens, serviços e instalações, conforme dispuseram a lei. Então, o município não pode legislar contra uma lei maior, né? Então, a federal disse isso, a estadual replicou no artigo 125 da Constituição Estadual no Estado do Espírito Santo, trouxe esse mesmo texto, e as leis orgânicas dos municípios possibilitam. E mais importante do que a criação de uma guarda, não é que eu seja contra a criação de guarda, não, depende do município, que fique bem claro, né? Porque o que às vezes acontece é que às vezes o município não teria condição, mas entende ser necessário, cria e depois fica difícil de manter, por uma questão econômica, financeira, que acaba trazendo uma série de repercussões para o município. Mas mais importante do que criar é ter a política de responsabilidade dela. Então, às vezes você não precisa constituir uma guarda para você ter uma política de parceria com as instituições estaduais, por exemplo. Então, às vezes, uma parceria com uma força estadual é, às vezes, até mais produtivo do que a criação de uma entidade que, às vezes, e o Brasil acontece disso, né? Não é todo município, mas às vezes cria e, em vez de somar depois, não divide. As instituições têm esse costume, né? Se cria e depois se divide. Então, é o caso, por exemplo, de forças estaduais. O Estado do Espírito Santo até que é bom nisso. Nós estamos bem nessa política de parceria entre as forças estaduais, mas nós temos estados onde as forças estaduais não se bicam, não se compartilham, não dividem informação e não dividem nem o mesmo espaço. Então isso é extremamente prejudicial para o destinatário da segurança pública, que ele não quer saber se ele vai ser atendido pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar, ele quer ser atendido pelo Estado, pela força pública. Pode ser Força Nacional, Exército, não interessa. Ele quer ser atendido. Então, quando há um jogo de empurra de força pública, seja ela federal, estadual, municipal, há uma decepção no aspecto de cidadania, porque ele sente que não foi atendido no seu pleito. E, às vezes, até aquele representante público até tem razão na sua exposição. Olha, essa atribuição não é minha. O senhor tem que procurar outro órgão. Porque a legislação nossa compartilhou algumas missões de forma diferente da maioria dos países. Força pública estadual dividida como a nossa, são raras os exemplos no mundo. Então, quando se tem duas forças estaduais que têm missões limitadas e não completas, então nós temos, né, só para deixar bem claro, Força Policial Estadual, Polícia Militar e Polícia Civil. Polícia Militar, ostensividade, repressão, ostensiva uniformizada. Polícia Civil, investigação. Polícia Judiciária, vai formalizar as provas para que o Poder Judiciário, ao final, chegue a uma conclusão. Só que essas forças, elas precisam trabalhar de forma harmônica. Essa é a ideologia dela. Só que na prática nem sempre isso acontece. Então, quando se tem, principalmente, aspectos que travam essa boa integração, nós temos um prejuízo para quem? Para o cidadão, né? Porque as informações não são prestadas, não são passadas, ou até há um destrabalho. Fala, não deu certo porque o outro lá não fez. Aí vai no outro, não, isso era a missão lá do outro. E esse jogo de empurra, porque o que é produtivo, o que dá mídia, às vezes todo mundo quer, mas o filho feio não tem pai. Então, quando há alguma coisa que não é algo que seja muito legal, muito bom, muito produtivo, vai fazer, isso aí é missão de outra instituição, não é minha missão. Mas é a realidade brasileira, por isso que a gente fala em evolução. Ou nós estamos muito avançados e os outros países ainda não descobriram, ou nós estamos no caminho errado. No mundo, existem apenas 3 países que têm o nosso modelo de polícia. Só. No mundo todo inteiro. Que a gente sabe até nessa galáxia. Talvez, né,
numa outra galáxia, mas por enquanto o que nós sabemos é isso. E aí, é um modelo que é um modelo vindo aí desses 500 anos que a gente começou falando. Essa ideia de força repressora, de dominação, e que leva tempo de evolução, que nós estamos passando. Cada geração nós temos uma melhoria. Então, por exemplo, agora, o pessoal que está entrando já entra com outra formação. A formação, se pegar os currículos atuais das forças policiais, são currículos modernos para o dia atual. Então, se comparar esse currículo com o currículo que eu recebi na época da minha formação lá na década de 80, é outra realidade, né? Então, aspectos muito mais focados na cidadania, nos direitos e garantias individuais. Bom, a Constituição, então, focou no aspecto de proteção de bens, serviços e instalações. Veja bem que o governo federal, a Constituinte de 88, ela não criou uma polícia municipal. A guarda municipal, ela não tem, por força de lei, o poder policial. É uma proteção de bens, serviços e instalações do município. Então, a ideia que o legislador trouxe para a gente foi no aspecto de que é aquela primeiro contato da comunidade com uma força pública, no caso municipal. Aquela ideia da praça, de tomar conta, de assistencialismo na questão de trânsito, de parar para atravessar, parar o veículo para fazer a travessia, e aí trouxe a ideia do código, né? O Código de Trânsito Brasileiro. Em 97, houve a mudança radical do aspecto da municipalização do trânsito. Então, todos os municípios que tiverem interesse podem municipalizar e não precisa criar guarda para isso. Ele pode municipalizar sem a criação de guarda, mas ele vai. E aí, não no aspecto exclusivamente das questões de compartilhar rendimento de valores arrecadados. Não é esse o foco principal. O principal é trazer para o município a responsabilidade do trânsito de sinalização, fiscalização, educação do trânsito e das infrações de pequeno, né, as infrações mais simples, de circulação, de estacionamento, não aquelas infrações que tenham decorrência até gravidade, que tenha vítima. Não é esse o foco. O principal seria o aspecto mais simples. Então, o aspecto que o legislador trouxe é de proteção a seus bens, serviços e instalações. Então, não há guarda municipal, pela lei, que foi criada para combater a criminalidade. No entanto, nós temos vários exemplos pelo país de guardas que se tornaram forças policiais, às vezes até muito mais fortes do que a força estadual. Você pega, por exemplo, o município de São Paulo, a Guarda Municipal de São Paulo é sensacional do aspecto policial, mas ela não tem esse foco. Pode ser muito boa, mas não foi esse o foco que o legislador trouxe. Então tem alguma coisa estranha. Ou o legislador precisa se adequar e modernizar o que acontece de prática, ou as instituições precisam atender, ou é uma realidade da prática. Por quê? Quando se colocou um homem uniformizado para fazer a proteção dos seus bens e serviços, uma coisa é colocar um guarda numa cidade do interior de 10, 15 mil habitantes para tomar conta da praça. Outra coisa é colocar um guarda municipal na Praça da Sé para tomar conta da entrada do metrô uniformizado. Então, o risco também que se coloca esse servidor é muito maior. Então, são realidades distintas. Então, quando um agente, ali é aquela história, é o Estado. Não é o Estado que eu digo, né, o componente do poder público. Para o cidadão e para o infrator, ele é o opositor. E ninguém vai falar assim, não mexe com ele não, porque ele é o guarda, ninguém não precisa atacar ele, porque ele nem está armado, deixa ele. Provavelmente ele vai ser até hostilizado, às vezes ferido, morto, porque a realidade
daquela população é outra. São milhões de habitantes na capital paulista, e se colocar uma guarda, aí vamos adequar, criou a guarda, aí colocou um armamento, outro armamento, acabou que a força municipal teve que ser equivalente praticamente ao Estado, com regimento montado, tropa de choque, e não é essa a filosofia do legislador. Seria para proteção de bens, serviços e instalações. Esse é o foco. Pelo menos é isso que está no texto da lei. Então, aquela proteção da escola, proteção da praça, proteção do hospital, aquela questão até mais compreensível na comunidade interiorana do que a realidade de uma grande capital. Entenderam? A filosofia seria essa. E fora isso, qual é a responsabilidade do município no contexto? Fora da guarda. Os municípios que não dispõem, é parceria, é integração. Então, o governo do Estado, ele motiva, ele incentiva a criação de grupos de debate sobre a segurança pública em cada município. São os gabinetes que vão avaliar a realidade de cada município. Nós temos todo um know-how, temos uma forma de incentivar e dar as instruções de como funcionar esses gabinetes. Esses gabinetes são fundamentais para a discussão da segurança pública no âmbito do município. Então, isso não é responsabilidade só do município grande, não, só da capital e região metropolitana, não. Todos os municípios. Todos os municípios. Então, pode-se criar um grupo, a frequência da reunião pode não ser a mesma de um outro município maior, mas às vezes uma frequência menor, mas é importante que se faça. E quem que vai estar nesse gabinete? As pessoas que podem contribuir para a segurança pública do município. Então, o representante da Força Policial Militar naquele município, o seu comandante ou o seu representante, a Força Policial Investigativa dali, se tiver representante da unidade de corpo de bombeiro no local, ou quem atenda, ou quem possa vir a contribuir, que também participe, secretariado municipal que tenha a ver com segurança pública, e praticamente todas as secretarias têm a ver com segurança pública, porque nós passamos a entender que segurança pública é responsabilidade de todos. Então, o município, todo o secretariado municipal tem alguma vertente, iluminação pública, recolhimento de lixo, isso tudo tem a ver com segurança pública. Então, às vezes, os conflitos sociais surgem justamente da ausência do poder público. Então, quando o município debate e fala, olha, quando o representante da Força Policial traz ao município e fala, olha, tem uma avenida, uma rua, que ela está muito pouco iluminada, fica próxima à saída de uma escola, tem como a gente melhorar a iluminação naquele entorno, até o ponto de ônibus, para que as crianças e adolescentes que saiam da escola, principalmente naquele período noturno, tenham um trajeto mais tranquilo, porque segurança pública não é só a realidade da estatística, também é a realidade da sensação, que não se mensura no papel, na letra fria da lei. Por exemplo, se a gente pegar a estatística aqui, município de Vargem Alta, por exemplo, é um município extremamente tranquilo, extremamente calmo. Mas, às vezes, a sensação nossa, do morador aqui, às vezes não é necessariamente essa a realidade. Porque, às vezes, uma ocorrência que aconteceu no município vizinho repercute na nossa vida. E, às vezes, a gente nem reflete nisso. Não, na verdade, não aconteceu aqui, mas pode acontecer. Então, o terrorismo que aconteceu na França, nossa, nós estamos num mundo muito violento, e a gente fica instável, fica emocionado, fica chocado, porque isso é do cidadão, é do ser humano. Então, uma ocorrência de vulto que aconteça no estado de São Paulo, por exemplo, um sequestro, refém, que tenha óbito no final, isso a gente fica semanas debatendo aquilo, conversando, se comenta, se fala sobre aquilo, né? Principalmente aqueles crimes mais violentos que envolvem crianças, né? Que nos emocionam. Então, quando tiver a morte de uma criança, quantas e quantas vezes comentamos isso nas nossas conversas, na saída da igreja, na praça principal da cidade, no ponto de encontro, no bar. Então, o assunto de segurança pública tem uma repercussão muito grande na nossa vida, por medo e por presença dele, porque ele está presente ali, isso é inegável. Agora, é por isso que é responsabilidade do município, por isso que a gente
tem essa vertente, né? Existe, inclusive, um setor específico na Secretaria de Segurança que trata desse aspecto, de motivar a criação de gabinetes de gestão integrada. Então, gabinete de gestão integrada é uma forma de debate no nível estadual, onde o governador, o secretário de segurança, os comandantes das forças policiais, o alto escalão, traçam as linhas mestras para o Estado. E a realidade de cada município também é debatido. Então, até o representante está aqui, eu estou até falando, o assunto é mais dele aqui, o Daróis aqui, que é o entendido do assunto aqui. Mas os debates na segurança pública no município, na minha humilde opinião, eu acho que eles são até mais produtivos para o cidadão do que no nível estadual. É a minha opinião. Eu fui comandante de batalhão, eu fui subcomandante aqui de Guarapari, quando Guarapari vinha até Iconha, o batalhão de Guarapari, o 10º, eram 5 municípios. Então a gente tinha Alfredo Chaves, Guarapari, Anchieta, Piúma e Iconha. Agora o 10º Batalhão está só com Guarapari, né? Mudou a divisão. Eu fui subcomandante aqui durante 1 ano e meio. Depois eu fui comandar o Batalhão da Capital. O Batalhão da Capital é um batalhão extremamente problemático. E é vitrine, porque todo mundo está de olho nas ocorrências, principalmente na capital, lógico. E eu participava dos 2 gabinetes. Do gabinete estadual, do alto escalão, porque eu comandava o batalhão da capital, e participava do município, onde estava ali o prefeito, dependendo da gestão que o prefeito dá, o GGI-M, Gabinete de Gestão Integrada Municipal, ele é extremamente produtivo. Extremamente produtivo. Cobra-se, mas não é só cobrar, é fornecer informação, é dividir responsabilidade, porque é muito simples a gente chegar e falar assim, olha, está muito violento, aí fala com o comandante do destacamento aqui que tem um efetivo mínimo, 1 viatura ou 2 no máximo por plantão, uma realidade difícil de cobrir, uma zona rural extensa, às vezes tem quilômetros de estrada de chão para percorrer, e aí a gente chega e simplesmente fala, poxa, demorou, a viatura demorou. Vou trazer um exemplo prático do que aconteceu em Cachoeiro, recentemente, numa reunião dessas. Cobraram justamente disso, da força policial local, por que demorou tanto na chegada de uma ocorrência? Vamos ver onde que é. Apesar da minha família ser de Cachoeiro, eu não sou muito conhecedor do território lá não, talvez vocês conheçam até melhor. Mas zona rural, um distrito bem distante da sede. Aí, eu acho que é pior, eu acho que é Pacotuba e Burarama, não é isso a sequência? Eu acho que era Burarama, então. Aí, demorou a viatura chegar. E recentemente nós tivemos 2 ou 3 ocorrências graves, né, naquela região e tal. Aí, vai ver as condições. Aí, era interior, aí a condição do deslocamento, a viatura cobria 4 distritos, então pega Conduru, Pacotuba, Coutinho e Burarama. 4 distritos distantes, nós temos aí mais de, me corrige, pelo menos uns 20 quilômetros de distância, ou até mais, olha, 40 quilômetros de distância. E aí reclamaram que a viatura chegou em 10 ou 15 minutos depois da ocorrência. E é a realidade, ela não estava fora de setor, ela não estava voando. Então, como a gente diz, o cara estava passeando, não, ele estava resolvendo um problema num distrito daqui. E aí, no outro extremo, chama lá. Então, trazer essa realidade, gente, olha, a situação está grave, não é só cobrança, é de dividir alternativas, uma forma, uma estrada nova, uma máquina que passe numa região rural, que vai facilitar o deslocamento de uma viatura, a aquisição, às vezes, de um veículo mais adequado à realidade rural, junto em parceria com o governo do estado. Então, às vezes, as licitações elas são em grande escala e tem um perfil de malha de asfalto. E a realidade do município não é. Nós tivemos um problema, quando eu estava em Guarapari, eu me lembro disso, tinha local de Alfredo Chaves que a viatura não chegava. Não chegava por quê? Porque era violento? Não, porque ela não conseguia. Se chovesse, ela não chegava. Ela não conseguia acesso àquela comunidade. E aí?
mas é tranquilo, mas até quando é tranquilo? Então, quer dizer, precisamos ter aí forças municipais somadas ao Estado para aquisição de um veículo mais adequado, uma alternativa qualquer, ou asfaltar essa estrada, ou adquirir um veículo adequado para essa realidade. Então, são essas parcerias, poda de árvore para iluminação pública, recolhimento de lixo para questões sociais, de melhoria da qualidade de vida, tudo competência do município, prevenção de catástrofes, de defesa civil, responsabilidade do município associada ao Estado. Então, defesa civil tem foco direto com segurança pública, porque vem a catástrofe, vem os oportunistas, vem saque, vem uma situação complicada, traz uma repercussão financeira enorme para o município, para o cidadão e para o município. Então, pontes que são destruídas, às vezes com palestra, com conversa, com prevenção, questão do meio ambiente, preservação das nossas matas ciliares, preservação de entorno de nascentes, essa crise hídrica toda que nós estamos passando. Isso não tem repercussão de segurança pública? Claro que tem, claro que tem. Nós vamos ter, em breve, nós vamos ter os crimes focados na água. Não vai demorar disso acontecer. Nós já temos conflitos, principalmente no norte do estado, com relação a isso. O vizinho que foi lá e ligou a bomba na represa do outro, sem autorização, o outro que puxou e drenou o rio, porque nós estamos voltando quase naqueles séculos onde a briga era com relação à água. Então, se a gente falasse isso no século passado, a gente ia rir no auge da fartura da água, falar assim, nós vamos chegar em breve. Não, a briga da água já passou, agora a briga é da gasolina, do petróleo, porque a guerra mundial vai ser focada no petróleo, né, na década de 80, 90, na Guerra Fria também, né, pós Segunda Guerra, década de 60, só se falava nisso, no interesse dos Estados Unidos para com o petróleo, para com o mundo árabe com relação ao petróleo e tal. Claro que isso não passou, mas o mundo vai focar, se esse quadro que nós estamos vendo, principalmente nesses últimos anos agora, de evolução da crise hídrica, em reservas e mananciais onde ainda tem essa possibilidade. E o nosso país ainda tem uma certa diversidade disso. Então, locais como onde tem nascedouros, nascentes de águas que são confiáveis para consumo. Imagina a crise e o caos que nós temos agora, por exemplo, na região de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, o estresse que está se vivendo na expectativa da chegada dessa lama toda, a situação que Valadares está passando, que é gravíssima, a velocidade de deslocamento da lama é mínima, porque ela está cada vez ficando mais lenta no deslocamento. Então, por um lado é bom, mas por outro é ruim, porque aquilo não passa. Quanto tempo vai se levar para se recuperar a natureza naquele local? Se é que tem recuperação. É um cálculo que é difícil de ser feito. Então, valorar aí todo o aspecto, não só do aspecto financeiro da coisa, não, aí do aspecto de não recuperação mesmo, porque existem algumas recursos naturais que são renováveis, mas que outros que, pelo excesso de consumo, a renovação deles se torna extremamente difícil. Então, um rio que chega a uma situação gravíssima como essa, ele tem uma recuperação, além de custosa, muito demorada. Então, nós sabemos que são situações que a gente tem que avaliar, e aí a responsabilidade de quem? Única e exclusiva do Estado de Minas Gerais com relação à fiscalização ambiental? Não adianta a gente fazer caça às bruxas também, dizer que a culpa é da mineradora, a culpa é... Não. Nós mesmos, até como consumistas que somos, né, necessitamos da evolução tecnológica, né, cada vez buscando mais tecnologia, ferro, aço. É uma situação muito grave, realmente. Então, para a gente reavaliar toda a nossa visão com relação ao meio ambiente, com relação ao que há de mais importante para a gente, mais importante do que, às vezes, essa busca tecnológica excessiva de
vidrar ali, e às vezes a gente não almoça com os nossos filhos uma vez na semana sequer. Nem no domingo, às vezes, a gente consegue reunir a família, sentar e ter um almoço tranquilo, sem que ninguém... já está até nas normas de etiqueta, né? Onde se posiciona o celular à mesa, né? Então tem o garfo à esquerda, a faca à direita, à medida que vai se usando, o copo disso, copo daquilo, e a etiqueta do celular à mesa. Então, brincadeiras à parte, nós estamos chegando num mundo onde a mãe, para chamar o filho para almoçar, manda mensagem pelo WhatsApp: vem para almoçar agora. Numa casa de 2 quartos, gente. Como que nós vamos conversar? Às vezes, esse diálogo franco, de olho no olho, de perguntar como foi o dia, qual foi o problema que você teve, essa prevenção às drogas, PROERD, Programa de Erradicação das Drogas, que às vezes a gente tenta fazer, idade de foco é até 11 anos. De 11 em diante vai ficando cada vez mais difícil, e às vezes a gente só alerta para isso com 13, 14 anos. Então, educação, família, igreja, escola, para que isso evolua e não repercuta na segurança. Então, isso é poder de quem? Município, discutir, incentivar, chamar a comunidade, fazer palestra. Tudo isso pode ser feito com baixo custo, com boa vontade. Então, são coisas que fogem, aquilo que o deputado falou, às vezes foge a questão do imediatismo da eleição, de interesses partidários. É super partidário, é super eleição, é prevenção, é trazer o jovem para o debate, trazer o jovem, a criança. Então, a idade está só caindo da contaminação da droga, e não é privilégio de região metropolitana. Eu falei no início, minha família é de Cachoeiro, a gente passa ali o verão em Itaipava, e a gente vê em Itaipava com um usuário de droga cadavérico, aquele cara que a gente fala, aquele zumbi, em qualquer lugar. Estou falando de Itaipava, pode ser comunidade A, B, C ou D, todo lugar tem, porque o crack é um problema seríssimo, que às vezes a gente vai, não, isso não acontece, não acontece, toda a família tem. Então, está presente, e se a gente não cuidar dos nossos, não chegar, sentar à mesa, prevenir, então é família, falhou família, igreja, tem que somar, mas às vezes falha um, o outro supre, mas que tenha, né? Então é uma rede, o município tem o poder de construção dessa rede, essa rede de assistencialismo, de proteção, principalmente as gerações mais jovens. Então isso é papel de município, mais importante às vezes do que constituir força repressiva. Claro que se puder conciliar as duas coisas, melhor ainda, mas então motivar a segurança pública, chamar para a reunião, chamar para o debate, vamos construir aqui, boa vontade, assistência social, não sei nem se tem aqui o secretário de assistência social é trabalhoso, eu tiro o chapéu para o assistente social, porque assistente social eu acho que é um abnegado na função. Porque o cara tem que ser desprovido de qualquer coisa, né? De qualquer vaidade. O cara tem que ir lá e pegar a causa, né, por amor, realmente. O cara tem que ir lá e ele quase que leva para casa dele. Quando ele não tem mais recurso, ele tira do bolso para ajudar. Então, o assistente social é um cara que, assim, é um profissional de extrema importância, assim como diversos outros, não é que eu estou puxando farinha para o assistente social não, mas assim como o educador, né? O professor, aquele professor primário, que realmente se preocupa com a criança, quando vê alguma coisa, que chama a família para conversa, fala assim, olha, o seu filho está tendo um comportamento assim, não é adequado, isso com 7, 8, 9 anos, o profissional já tem condição de identificar, e às vezes é a família que fala, não, o professor tem de implicância e tal, né? Não dá o valor que o profissional, que é o competente para ter essa análise, traz. E traz com o intuito não de desprezar a criança ou de inferiorizá-la, muito pelo contrário, é de resgate mesmo, de resgate. Às vezes a gente pega, né, de surpresa. Vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho 2 filhos. Meu pequenininho tem 4 anos. Ano passado, em 3 aninhos, a professora da creche dele falou, olha, está acontecendo algum problema, ele está muito agressivo, está batendo nos amiguinhos, mais do que o normal. Então, quer dizer,
se distor. Aí eu vou falar assim, passa a mão na cabeça, fala assim, não, isso é assim mesmo e tal. Você vai fazer o que com um menino de 3 anos? É castigo? Não, é você entender que isso está acontecendo e que você precisa tomar alguma providência, ver qual é o problema, o que está acontecendo. Então, sentar, conversar, não é simplesmente ir lá, né? Alguns falam, leva fulano de tal que dá Ritalina. Gente, pelo amor de Deus, tem 3 anos. Então senta aqui, vamos conversar, vamos acompanhar. Então todo dia tem que ir lá, professora, como é que foi hoje? É um trabalho, é difícil, não é fácil não. Tempo a gente não tem, mas a gente tem que fazer. Principalmente no que há de mais importante, que é a célula da família. Então, a gente tem que ver que não temos famílias perfeitas. Não tem ninguém perfeito, tem ninguém com a receita, assim, para você ter uma família perfeita é isso. É o abastado financeiramente, é o ausente financeiro, é o que tem pai e mãe separado, é o que não tem mãe e pai separado. Não existe uma regra pronta. Pode acontecer na família que a gente tem como padrão, assim, pai, mãe, avó, tudo perfeito, tudo direitinho e tal. O filho tem envolvimento com droga, mas por que isso aconteceu? Não dá para a gente ter um diagnóstico pronto, mas teve falha aí na história. Bom, nós estamos encerrando agora, nosso tempo aqui tá, assim, num período muito rápido, mas espero pelo menos ter contribuído de alguma forma de semear pelo menos a ideia de que a importância do município vai muito além do que se comenta, né, que município que está focado na prevenção e segurança é o município que cria a guarda. Não necessariamente isso, claro que o município que cria pode contribuir também, mas existem outras ações, principalmente nos municípios menores, que podem contribuir, pode-se dividir responsabilidade, pode-se fazer parceria com municípios vizinhos. Então nós temos uma certa proximidade, por exemplo, Vargem Alta com Iconha, com Rio Novo, que tem uma proximidade, é pertinho aqui, pode-se ter uma palestra unificada, uma ação social conjunta, uma prevenção de cárie, por exemplo, para as crianças, chamando os pais para um preventivo de câncer de mama e próstata associado a uma prevenção de cárie. Sei lá, a ideia, fazer alguma coisa e encaixar nisso uma palestra de segurança, entendeu? Trazer o sargento que comanda o destacamento, chamar o tenente que comanda o pelotão, chamar o capitão comandante de companhia, mas o comandante de companhia de Vargem Alta fica lá em Cachoeira. Chega, o prefeito vai, convida, vai lá, motiva, dá liberdade. Nós temos forças profissionais que às vezes até têm a vontade, mas não são motivados. Porque ninguém procura para, não, pessoal... Aí fica aquela inércia, né? Zona de conforto. É muito mais fácil, no sábado, ficar lá em Vitória, junto com o meu pequenininho de 4 anos, do que vir conversar segurança pública a 100 e poucos quilômetros, pessoas que nem conheço. Mas a gente vai ficar parado eternamente, só cumprindo o que se manda? Cumpriu o que se manda, semana francesa, 8 às 18, bati o ponto e fui embora. Segurança pública vai muito mais do que isso. É consciência, é responsabilidade. É vestir realmente a prevenção, porque não é para o seu vizinho, é para você também. Então aquela prevenção, aquele olhar de prevenção de segurança pública, de construção de sociedade, não é para ele ou para ela, é para todos nós. Então, quando você tem isso, tem outras formas, tá? Tem milhões de maneiras. Hoje em dia, com recurso tecnológico, eu critiquei a tecnologia, mas grupos de WhatsApp com foco na segurança pública são interessantes, são motivados. Tem uma regrinha, tem uma forma de... Os profissionais podem orientar vocês, mas é uma forma legal e tal. O cara viu um movimento suspeito, tem um carro estranho em tal lugar, passa para o grupo, aquele grupo vai e tal, tem um representante de força pública ali, policial, alguém que vê, não, consultei a placa, está tudo bem, é o filho da dona Mariazinha que mora em Vitória e veio visitar. Beleza, tudo bem, mas pode não ser. Outro dia nós tivemos uma ocorrência gravíssima ali no sul do estado, onde um pequeno acidente de trânsito na comunidade ali de Mimoso, um pequeno acidente, um carro tocou no outro e o cara foi embora. Não ficou lá. Aí falaram com a viatura acostumada, né? Do interior, o que o interior faz?
Ah, vamos lá, vamos buscar de quem que é. Então, nunca imagina que aquilo vai ser uma coisa gravíssima, né? E aí, esse carro era de criminosos extremamente perigosos do Rio de Janeiro, que estavam escondidos ali em Mimoso, com armamento muito além da capacidade que eles tinham. Não tinha ninguém no sul do estado ali que tinha o armamento que os caras estavam. Não sei se vocês lembram, isso foi agora, tá? Tem uns 2 meses, eu acho. E quando chegaram para resolver um problema de trânsito, tá o caos, né? Qual que é o pedido de apoio que se faz numa comunidade do interior? Socorro pelo rádio. Quanto tempo demora? Se na região metropolitana você chama em segundos, chove, né? Porque tem viatura para todo lado. No interior é difícil, é longe o deslocamento. E aí previu um caos. Graças a Deus não aconteceu nada, mas às vezes a gente imagina que uma coisa pequena, que não vai ter repercussão, e na verdade ela tem muito maior. Assim como um pequeno sintoma de uma criança de 3 anos, que demonstra um princípio de agressividade, que tem que ser avaliado, tem que ser, colocar uma pulguinha. Tem pai que às vezes exagera também, né? Pai e mãe que fala assim, meu Deus, e tem outro que relaxa, fala, isso é assim mesmo, bateu, não tem problema bater não, é assim, bate no coleguinha da escola, bate no irmãozinho, maltrata animal, daqui a pouco está no crime. Você pega o histórico, a gente faz estudo de criminalidade de jovem e adolescente, normalmente teve um indicativo, apresentou sintomas de transtorno, de atenção. A gente pega lá, pega uma informação, pega outra e vai ver, isso não é privilégio de famílias A, B ou C ou D, é qualquer família, é qualquer região. Então, segurança pública está fora e dentro dos nossos lares. Então, está dentro da gente, prevenção e responsabilidade. Obrigado a todos, estou aberto aí para perguntas. Muito bem, agradecemos aí